E aí, Giovana? Tudo bem? De boinha? Olha só, hoje nós vamos falar sobre unidades de medida, tá bom? Unidades de medida, para que ela serve? Para medir grandezas, tá bom? Toda vez que eu tiver uma grandeza, eu preciso medir esta grandeza. E como é que eu a meço? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, para falar o português que todo mundo entenda. Tá ok? Vamos falar aqui de algumas grandezas, tá? Em si. Vamos lá, vamos só rasquear aqui o quadro falando de grandeza. Vamos lá. Uma grandeza. Vamos lá. Tempo. Tempo é uma grandeza. Eu preciso medir o tempo. Não tenho que medir o tempo? Tá? Eu preciso de uma unidade de medida para medir tempo. Tá? Qual que é a unidade de medida de tempo? Eu vou ter vou escrever aqui, segundos. Ou segundo. O segundo, ou segundos, é a unidade de medida de tempo, aonde eu tenho o seu múltiplo, que é horas, e tenho o seu submúltiplo, tá? O segundo ele está no meio, aonde eu tenho o seu submúltiplo, que eu vou ter o milésimo. Tá bom? Então, eu tenho aqui a grandeza tempo, aonde a unidade de medida dela é o segundo, o seu múltiplo são as horas e os seus submúltiplos é o milésimo. Tá bom? Ficou legal de entender, tá ok? Agora vamos lá, vamos imaginar mais uma grandeza. Tá? Existe uma grandeza que eu costumo, tá, por hábito, expressar ela assim, tá? Peso barra massa, tá ok? E ela, tá? A unidade de medida dessa grandeza é a grama. Pronto. Peso ou massa, a unidade de medida é grama. Aqui a gente começa a aparecer um carinha em unidade de medida que é bastante, mas é muito usado. Poucas unidades de medida não usam esse carinha, que é o múltiplo. No caso, o K, a letra K maiúscula, ela equivale a 1000. Então, se eu tenho um K, eu tenho 1000. 1000 o quê? 1000 unidades de medida que eu estou medindo. Gente, para que unidade de medida serve? Eu falei lá no começo, para todo mundo falar o português correto. Vamos lá? O que é português correto? 5. E aí? 5. 5. É um número? Vamos lá? Você não sabe nem do que eu estou falando. Vamos deixar isso legal? 5 minutos. Opa! Associei a tempo. Eu tenho até um número específico para ele. Eu consigo medir isso agora. Eu sei quanto demora, tá? Qual é o estimado tempo de 5 minutos. Mas vamos lá. 5. 5. Você vai ficar assim, igual aquele macaquinho batendo prato. O que você está esperando? A unidade de medida. 5 graus Celsius. Tá? Opa! Você está falando de temperatura. Graus Celsius é a unidade de medida, tá? De temperatura. É uma das. Por que uma
das. Nós temos que entender que aqui no Brasil nós medimos de um jeito. Fora do Brasil, as medidas podem ser diferentes. A grandeza é a mesma. A forma com que eu a meço é diferente. Tá ok? Vamos entender aqui. Tempo. Tempo, é hora, é segundos, é horas, é milésimo. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, faz diferença? Não. Tempo, é medido desse jeito. Tá? Não vamos nem mexer nisso. Mas, peso. Aqui nós medimos em grama. Vou terminar isso aqui para vocês entenderem o porquê do 1000. A cada 1000 gramas, o múltiplo de gramas é quilograma. O múltiplo de grama é 1000 gramas, ou seja, 1000 gramas é 1 quilograma. Eu tenho que dizer a unidade de medida correta, para que todo mundo entenda do que eu estou falando. Tá? Automaticamente, qual é o submúltiplo de grama? Tá? Eu quero um trenzinho mais leve ainda do que 1 grama. É a miligrama. Aí eu vou usar um M minúsculo, porque é 1000 voltando para trás. Tá ok? mg, miligrama. Tá ok? Então, assim, depois que eu cheguei a essas conclusões básicas, eu tenho que entender. Pô, peraí, eu estou falando aqui de peso, então eu vou falar grama, quilograma, miligrama, não tem problema, todo mundo vai entender. Depois que eu falei 5, eu falo 5 quilos, todo mundo sabe o que é, todo mundo tem uma noção do peso, né, da massa deste objeto, desta pessoa, não sei do que é que nós estamos falando, mas é a unidade de medida que me interessa. Tá ok? Então, assim, em outro lugar, a unidade de medida de peso, de massa, não sei se vocês já prestaram atenção, vocês assistem lá o UFC, tal, lá eles não pesam, na hora que eles vão pesar o lutador lá, tá? É pesado em libra. Então, nos Estados Unidos, a unidade de medida para peso ou massa é a libra. Ok? Não vou entrar na libra, meu amigo, que eu não conheço. Tá bom? Então eu conheço quilo, conheço grama e conheço miligrama. Tá? Daí para frente, libra eu não conheço. Vamos para falar de temperatura? No Brasil nós usamos graus Celsius. Quando você estudou lá na escola, você aprendeu um tal de Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Graus Kelvins. Tranquilo? Em outros lugares do mundo, a temperatura é medida assim. No Brasil, tá? No Brasil, onde nós estamos, a unidade de medida oficial para a temperatura é graus Celsius. Então, vamos fazer esse esquemão. Por quê? Porque nós temos que entrar no que nos interessa. Existem umas unidades de medida, depois eu apago, que nos interessa. Existem umas grandezas que nós trabalhamos em construção civil, independente se for eletricista, pedreiro, encanador, tem que trabalhar. Acho que todo mundo que trabalha no braço, na mão, montando, fazendo, tem que trabalhar com isso. Montador de imóvel, pessoal de torno, mecânico, todo mundo vai trabalhar em cima disso. Tá? Que é quando eu tenho que medir distância. Tá? Então, toda vez que eu tiver que medir distância, que é o mais importante na construção civil, eu vou ter que tomar cuidado. Por quê? Porque a distância, ela não muda. Tá? Mas vai ter um profissional que vai usar uma escala diferente da outra. Tá lá,
vamos falar das escalas, tá? Vamos começar aqui da menor e aí nós vamos subir, tá bom? A menor aqui, ó, milímetros. Depois eu tenho centímetros. Depois eu tenho metros. Depois eu tenho quilômetros. Pessoal, vamos parar por aqui. Se eu falar milímetro, você sabe o que é um milímetro. Você vai olhar na tua trena, você vai achar lá milímetro. Centímetro, você também vai achar na sua trena. Tá? Você vai achar centímetros na sua trena. Metros, na tua trena, que você usa para medir, também tem. Quilômetros não. Tá? Quilômetros você não vai ter na tua trena, a menos que você tenha uma trena grande pra caramba. Tá? Mas essas 3 unidades aqui, ó, de medida, você vai ter na tua trena. Cada risquinho da tua trena, aqueles pequenininhos, cada um daquele equivale a 1 milímetro. Depois disso, eu vou ter lá, cada 10 risquinhos, eu vou ter um risco um pouquinho maior, que é onde eu vou ter 1 centímetro. E depois, eu vou ter 1, 2, 3, 4, já maiorzinho, cada um com 10, com seções de 10 no meio. Eu vou ter, até eu chegar a 99, 100. E aí eu vou ter o metro. A cada 100 centímetros, tá? Eu tenho 1 metro. A cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetros. Entendeu? Então, essas 3 unidades você vai ter lá. Aí você falou desse cara aqui aquela hora. Ele chegou aqui, ó. Quilômetros. Ou seja, 10, 100. O próximo aqui agora, ó. A cada 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Opa, desculpa. KM. A cada 1000, quilo vale 1000. M metros. A cada 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Tá bom? Então, é só para fazer um aquecimento legal, para a gente conseguir dar o pulo do gato. Isso é a unidade de medida, isso é grandeza e precisa ser medida. Então, eu vou tomar muito cuidado daqui para frente quando eu falar de uma grandeza, eu não vou esquecer de colocar a unidade de medida, de colocar o nome do cidadão que representa a quantidade específica da grandeza. Vamos falar assim. Eu não vou deixar de falar o nome do cidadão. Então, se é metro, 5 metros. Se é temperatura, 5 graus Celsius. Preste atenção, quando a temperatura tem que falar tudo, tá? Graus Celsius, porque graus não é temperatura. Eu posso ter graus Fahrenheit, graus Kelvin, tá? Então tem que dizer 5 graus Celsius. Aí todo mundo me entende. Como no Brasil ninguém usa Fahrenheit, não sei o que, então não tem problema. Aí quando tá 5 graus, o cara já puxa na cabeça dele e vira Celsius. E tempo. Se é 5 milésimos, 5 segundos ou 5 horas. Tem até um vídeo que rola aí daquele comediante da Globo, que eu gosto dele pra caramba. Você quer saber o valor do tempo? Depois vocês caçam esse vídeo lá. Eu acho muito massa quando ele faz essa analogia de tempo. Tá ok? Puf! Eu espero que vocês tenham entendido a primeira parte. Vocês acharam que tinha acabado, né? Não, não acabou não. Deixa eu só apagar aqui e nós vamos para a segunda parte. Por quê? Depois que você aprendeu a usar a sua trena, depois que ficou bom, você já está fazendo suas tubulações, você está sabendo ler projeto, você vai ter uma ferramenta. Cadê o meu? Peraí que eu já acho aqui para mostrar para vocês. Ah, não está aqui, deve estar lá pro fundo.
depois eu falo sobre ele, é o escalímetro, tá? Nossa, meu escalímetro não tá aqui, mas tá bom, depois eu mostro ele para vocês. É uma trena retangular, tá? Que ela tem várias escalas para projeto, projeto. Ela é uma trena, tá? Em formato de estrela, assim, ó. Aonde aqui eu tenho uma escala já pré-determinada, aqui eu tenho outra escala pré-determinada, aqui eu tenho outra escala, aqui eu tenho outra escala, aqui eu tenho outra escala e aqui eu tenho outra escala. Ela tem então um total 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas diferentes, tá? Para projeto. Numa próxima aula eu vou mostrar ele melhor quando a gente for falar, tá? De escalas para projeto. Mas o interessante é você saber fazer as medidas e saber com que unidade de medida todos estão trabalhando. Você que é torneiro trabalha com milímetros. O pessoal que trabalha com mecânica, ali e tal, fazendo maquinários e tal, eles vão trabalhar com milímetros ou com centímetros. Tá? Pessoal de construção civil costuma trabalhar com centímetros também. Centímetros e metros. Eu tenho que tomar cuidado na hora de falar. Eu sempre tenho que estar dizendo qual era a unidade que eu estou usando, qual é o múltiplo dela ou submúltiplo dela, para que eu também entenda. Então, assim, tem que colocar uma tomada. Minha parede está aqui, tá? E aí no meu projeto está dizendo que a minha tomada tem que estar a 35 centímetros no eixo, né? No eixo do chão. Fechou? Então, eu vou ter que pegar aqui o nível do chão acabado e tirar 35 o quê? Centímetros e colocar a minha tomada no eixo. Vou colocar minha caixinha que pode ser 4 por 2 ou 4 por 4 e vou chumbar ela na parede. Ou eu vou fazer uma tubulação externa, não sei. Mas consta no meu projeto que ela tem que ter essa medida. E também vai constar no meu projeto que ela tem que estar afastada dessa parede tantos centímetros e dessa parede tantos centímetros. Ou seja, o projeto vai me dar o local exato onde eu tenho que colocar essa tomada. Ok? Só que se ela começou com centímetros, você acha que agora ela vai virar para metro? Não, não vai. Não vai virar para metro. Ela vai continuar. Vamos supor que ela está espaçada dessa parede até o eixo dessa tomada. Esse espaçamento aqui seja de 2 metros e 35 centímetros. Só que, peraí, ele está trabalhando só com 35 centímetros. Então, no projeto vai constar 235 centímetros. O projeto está trabalhando em centímetros. Ele não vai trabalhar aqui com centímetros, lá em cima com metro, daqui lá para frente já com milímetro. Ele não vai fazer essa bagunça. Ele começou de um jeito, ele vai terminar de outro. Ah, mas e se fosse o mesmo projeto, só que ele trabalhasse em metros? A mesma coisa. Tá? A tomada tem que estar a 35 centímetros do solo no eixo, então ele ia estar a 0,35 o quê? Metros. 0,35 metros. Agora, essa distância dessa parede até o eixo dessa tomada não é 235, presta atenção, eu vou colocar um ponto aqui, ó. 2,35 o quê? Metros. Vocês entenderam que é a mesma distância, é a mesma coisa escrita de dois jeitos diferentes? Só que eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso começar trabalhando com centímetro e terminar lá na frente com metro. Se eu comecei com centímetro, eu vou terminar com centímetro. O projeto consta em centímetro, não tem problema nenhum você fazer a conversão. Não tem problema nenhum você fazer a conversão. Eu hoje, quando eu pego um projeto, eu juro pra você, é automático.
Eu já tenho meu modelo de medida, é automático, eu já olho para ele e saio executando. Se está em centímetro, eu vou embora, se está em metro, eu vou embora do mesmo jeito. Eu não perco mais tempo, mas o que eu tenho que verificar antes? Eu tenho que averiguar antes se ele está em centímetro ou em metro. Pegou aí? Entendeu? Por que que essa unidade de medida dessa grandeza é tão, como lá no Schweig, lá, tão distante, ela é tão importante. E acredite, muita gente, você vai lá, entrega uma trena na mão dele, e ele não sabe o que fazer. Tem que dar aula de trena. Vamos lá, vamos fazer uma aula de trena, ou de medidor, ou de metro, aqueles metros de pedreiro que dobrava, não sei. Eu uso trena e aprendi a falar trena e falo trena desde que eu tinha 13 anos de idade. Como é que é na sua cidade aí? É trena também? Ou tem algum outro nome? Ou já chama pela marca? Uma das melhores aqui pra mim é aquela amarelinha. Não vou falar marca, não vou fazendo propaganda da Starrett não. Ok? Então assim, vamos imaginar aqui uma trena. Ela é assim. Tá? Ela só vem enrolada lá. Tá? Onde eu tenho vários pontinhos. E depois eu vou ter um ponto grande. E aqui eu vou ter a numeração de 1. E aí eu vou ter mais 10 pontinhos. E aí eu vou ter aqui mais um. Que vai chamar de 2. Aí aqui eu vou ter mais. E aqui eu vou ter um assim. E vai ser o 3. E assim sucessivamente. Até chegar aqui, ó. No 100. Quando chegar no 100, eu vou ter alguma marcação, normalmente vermelha, dizendo que aquilo é 1 metro. Dali para frente eu já estou na casa do 1 metro. Já que nós estamos falando de trena, vamos falar também que junto com a trena, na parte inferior dela, eu também tenho uma medida. Também tenho outra unidade de medida, tá bom? Que também anda junto, tá? Que é a polegada. Dá uma olhada lá na sua fita trena, na sua trena, você vai ver que tem uma outra medida. Que o 1, ele vai começar mais ou menos aqui assim, ó. Que é a cada 2,5 centímetros, vamos chamar assim, para não ficar muito feio, mas não é. Tá? 2,40 centímetros em alguma coisa, eu tenho 1 polegada. Então, se um dia vocês precisarem medir a seção interna de um cano, ou estiverem trabalhando em polegada, tá? Que normalmente a seção interna de cano é em polegada, 1 polegada, 1 polegada e meia, 3/4, tá falando de polegada, meia polegada, tá? É medida nessa unidade que está lá na trena também, é a seção interna do cano, você pode medir tranquilo e calma, tá? Falando de trena. Gente, é isso. Isso é a unidade de medida. Eu bati um pouquinho mais na unidade de medida de distância, que era a que me interessava, é a que mais vai interessar vocês. Tá bom? Vamos lá. Nós somos eletricistas. Quais são as outras grandezas que nós medimos constantemente? Tensão. Qual é a unidade de medida de tensão? Volts. É por isso que tem que falar 127 volts, 220 volts, 380 volts, 12 volts, 1,5 volts, 24 volts. Vocês entenderam a lógica? Eu tenho que dizer a unidade de medida de tensão, que ela é volts.
Qual que é a unidade de medida de corrente? Ampere. Então eu vou medir lá e vou ver qual é o consumo de corrente, tá, de um equipamento elétrico. E eu vou medir isso, né, a corrente deste equipamento em ampere. Ele vai dar 1,5, 15, 3, 100, 1000 ampere. É a unidade de medida de corrente. Qual que é a unidade de medida de potência? Watts. 1 watts, 2 watts, 5 watts. A lâmpada que está iluminando aqui, por exemplo, é uma lâmpada de LED de 16 watts. Ok? Então eu preciso usar a unidade de medida. Preste atenção, eu falei volt, você já entendeu que é tensão. Eu falei watts, você já entendeu que é potência que eu estou falando. Eu falei ampere, você já puxou sua cabeça para a corrente. Por quê? Porque você está acostumado, você tem que acostumar, você vai acostumar, você vai aprender a trabalhar com as unidades de medida. Não tem jeito. Ok? Então, vamos lá. Ah, eu quero medir a luminosidade. A unidade de medida é lux. Se um dia você precisar medir a unidade de medida de luminosidade, de claridade, para você pôr quantas lâmpadas você precisa, tá? A unidade de medida é lux. Ah, tem uma grandeza chamada resistência. Como é que eu meço resistência? Qual que é a unidade de medida de resistência? É ohms. Então, resistência eu vou medir em ohms. Então, assim, tem várias grandezas, vários jeitos diferentes, tá, de você medir. Você só tem que tomar cuidado para colocar o nome dessa unidade de medida no final. Assim, todo mundo vai saber de que grandeza você está falando. Tá ok? Eu sou Júnior Araújo, esse é o Papo de Eletricista. Não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, se esse conteúdo foi útil para ti, tá ok? Siga a gente nos nossos canais e vamos que bora, ok? Até mais!